ensina, raio de sol que ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Bom dia a todos. Neste domingo, dia 15 de agosto, neste domingo ensolarado. Bom dia, Helena, seja muito bem-vinda à nossa casa, para mais um domingo falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema maravilhoso, que eu não vou adiantar muito, Helena, vou deixar que você conduza isso dessa maneira brilhante, para que você tenha suas reflexões em casa. Não esquecendo, você pode colocar sua garrafinha de água, você que está em tratamento na casa, ou que não está em tratamento, coloque a sua garrafinha de água para que ela seja fluidificada, que possa trazer os benefícios para você. Lembrando que aqui na casa nós temos a nossa sala de amparo, que funciona aos sábados e às segundas-feiras. Temos no domingo sempre a Evangelho-terapia, que é o nosso pilar, é a nossa base de tratamento espiritual, do início dessa nossa reforma tão esperada íntima, né, Helena? Todos nós estamos correndo atrás. Então, sempre que você puder, participe, convide amigos. Quando a gente pode expandir isso para mais pessoas, sempre é bem melhor. E nas quintas-feiras, você que nos acompanha, a gente tem um extra, um bônus desse dia de palestra, Helena. Na quinta-feira, a gente reúne grupos de trabalhadores da casa, assistidos, qualquer pessoa que queira participar. A gente vai e expande um pouquinho mais essa nossa conversa. As pessoas podem interagir, você pode participar, você pode trazer suas dúvidas, compartilhar suas experiências. É o Espiritismo conversando com você. Sempre às quintas-feiras. Você que já tem o link, se você não recebeu o link, é o mesmo de todas as semanas, fique tranquilo. Helena, nós vamos falar hoje de desprendimento.
não é dos temas mais fáceis para o ser humano se desprender, somente de bens terrenos. Mas você que está nos acompanhando, hoje é um dia de bastante reflexão. Nós vamos começar com a nossa mensagem do livro A Fé Transporta Montanhas, do Carlos Bacelli, da Maria Máximo. E o nosso título é o item 32, doação. Uma simples árvore, graciosamente, doa-se por inteiro a vida dos homens sobre a terra. De início, oferece a sua sombra, acolhedora aos que se abrigam sob a sua frondosa copa. Depois, renova o ar, que lhes oxigena os pulmões e, através de suas raízes, impede a erosão do solo. Ainda protege a fonte nascitura, a qual, por sua vez, é o berço do rio, que abastece as grandes cidades. Mais tarde, estende os seus saborosos frutos a todos, indistintamente, satisfazendo a fome de quem passa, inclusive a dos pássaros, que se aninham em seus galhos generosos. E quando nada mais possui para entregar, resigna-se ante a força do machado que muitas vezes criminosamente a abate, a fim de transformá-la em lenha destinada ao fogo. Ah, se os homens buscassem ser tão úteis uns aos outros quanto são as mais humildes árvores da existência humana. Por certo, tão rico ele é de possibilidades que nada haveria de faltar a quem quer que fosse. A semelhança da árvore, quanto mais frutos produzisse, mais semente de si mesmo haveria de espalhar ao derredor dos seus passos, eternizando-se no bem. Pois, após ter cumprido integralmente a sua tarefa de sublime doação, renasceria lhures de singela semente, a fim de ser árvore outra vez. Com esse pensamento, meus irmãos, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer por esta manhã linda, por esta oportunidade de estarmos juntos, unidos, em prece, em oração, para ouvirmos, através da nossa irmã Helena, que os anjos possam lhe iluminar, minha irmã, para que você possa trazer reflexões, conhecimento, ensinamento, para que todos nós possamos dar mais um passinho na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, queridos irmãos. Vamos começar aqui trazendo um soneto de autoria do Espírito Emmanuel, extraído do livro 50 anos depois. O que me inspirou a trazer este soneto agora é esse barulhinho dos passarinhos. Então, essa maravilha de cenário que temos aqui nesta casa. E Emmanuel diz assim: louvado sejas, Senhor, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos em aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta a nossa alma no instante do entardecer. O campo repousa em preces, e o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nessa hora bendita que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e consolador. Amado Mestre, recebe a nossa prece singela, faze luz sob a procela de um coração pecador. Vinde a nós, do céu ditoso,
Ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de paz, de luz e de amor. Na hora cheia da tarde, lembramos, és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem para nós, meu Jesus. É na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem para nós, meu Jesus. Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é o desprendimento dos bens terrenos. É o roteiro, é uma mensagem do Espírito Lacordaire. Na minha opinião, uma das mais belas mensagens do nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. E vem do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos fazer uma observação aqui, que Lacordaire, ele não entra logo, de pronto, no primeiro parágrafo, no assunto. No primeiro parágrafo, ele diz que ele vai trazer uma mensagem para nos ajudar, os leitores, a fazermos a nossa renovação íntima, para que possamos ser ajudados no nosso progresso espiritual. E depois ele entra no assunto e eu pude assim dividir em vários tópicos a opinião dele sobre este assunto, o desprendimento dos bens terrenos. Primeiro ele fala na essência material e na essência espiritual que somos nós. Porque nós somos um espírito que estamos momentaneamente habitando um corpo físico. Então temos essa essência material, a nossa vivência física, e a essência espiritual, que é aquela nossa condição de espíritos imortais que somos. Então ele diz: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Entendo eu o que ele quer dizer. Que a nossa dedicação excessiva aos bens materiais, essa nossa dedicação é o grande obstáculo que nós temos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Daí ele vai desenvolvendo. E eu lembro que, lendo uma dessas muitas biografias de Chico Xavier, tem uma que conta que uma pessoa que Chico conhecia, um homem, diz para ele assim: Chico, eu sou um homem que tenho sucesso. Eu tenho sucesso financeiro, profissional, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho bons filhos, tenho bons amigos. Você poderia me explicar, Chico, o que é esse vazio que eu sinto no meu coração? Como eu posso livrar-me dessa dor do vazio em meu peito, já que eu tenho tudo? Por que eu sinto isso, Chico? E Chico fica pensativo e ele ouve, rente aos seus ouvidos, a voz do Espírito Emmanuel, seu mentor, que lhe diz: diga a ele que o que lhe falta é a alegria dos outros. E aí esta pessoa, este homem, passa a frequentar as obras assistenciais do Espiritismo, da doutrina espírita. E, de certa feita, ele revela para Chico que aquele vazio houvera sido preenchido. O que lhe faltava era a alegria dos outros. E eu lembro de uma música que diz assim que felicidade é ver a luz nascer na escuridão. E a gente que trabalha nessa parte de assistência e promoção social espírita, a gente vê aquela luz que brilha nos olhos de alguém que está passando por extrema necessidade, quando você lhe estende, por exemplo, uma cesta básica. Quando você ajuda essa pessoa em alguma coisa assim, muito importante para si. Então, felicidade é ver nascer a luz na escuridão. É isso. É isso. O vazio que o homem sentia era a escuridão.
Então, quando ele vê brotar a luz numa atitude dele, aquele vazio também é iluminado. Por isso, Lacordaire diz que o grande óbice para o nosso desenvolvimento moral e espiritual é o nosso excessivo apego aos bens materiais. Depois ele fala de prodigalidade versus sórdida avareza. O que seria a prodigalidade, senão o gasto excessivo em coisas fúteis? Às vezes, as pessoas gastam tanto, como eu vi uma certa feita uma entrevista, faz muito tempo, uma pessoa que disse que possuía 300 pares de sapatos de grife. Eu já nem me lembro mais se isso... Acho que foi no Brasil. Então, eu parei para pensar, porque não é necessário para a pessoa 300 pares de sapato. Porque o que é que acontece quando alguém tem esse excessivo apego pelas suas coisas, pelos seus bens materiais? É minha casa, é meu terreno, são meus bens. E aí eu luto muito por isso, para ter, para manter. Então, ele fala que não podemos confundir essa prodigalidade com a prudência. Porque a prudência é quando nós temos a prudência e a previdência do nosso futuro. Não podemos dissipar tudo que temos para nos reservar uma velhice de dores e de necessidade. Então, ele está falando da prodigalidade, do gasto em excesso. E aí eu me recordo do filho pródigo, a narrativa de Jesus, que conta daquele menino que recebe sua herança e sai e gasta tudo com as tolices do mundo, e depois ele quer voltar para a casa de seu pai, nem que seja como um servo, porque o servo tinha alimento e tinha um local para descansar a cabeça, e ele não mais tinha isso. Então, é assim que acontece, porque o Espírito Joana de Ângeles, ela nos diz assim, que todo excesso gera um imposto de carência. Então, tudo aquilo que nós desperdiçamos hoje vai nos faltar amanhã. Eu lembro que, vendo uma palestra do Raul Teixeira, ele contou o seguinte, que ele estava numa determinada cidade para fazer um seminário, e no intervalo ele é convidado para ir almoçar com as pessoas. E eles vão caminhando para até o restaurante e ele se depara com uma cena. Ele vê uma senhora, uma mulher, debruçada num tambor de lixo buscando alimento. Ele fica muito embaraçado com aquilo. Quando ele chega e senta no restaurante, ele diz para o amigo, o cicerone da cidade, ele diz, eu não sei se eu vou conseguir almoçar. A cena daquela mulher buscando dinheiro, buscando comida naquele tambor de lixo, me deixou muito, muito afetado. Eu acredito que eu não vou conseguir almoçar. Daí ele baixa a cabeça, ele conta que ele ouve o seu mentor espiritual perguntar dele assim, você viu o nome da rua? Ele disse, sim, eu vi o nome da rua numa placa. Ele disse, pois é. Aquela mulher é aquele espírito do nome da rua, na sua última encarnação. Fora um grande político e desperdiçou todas as oportunidades de fazer o bem, de cooperar com a sua comunidade, de levar a luz à escuridão. E aí o mentor complementou, uma força enigmática traz ela todos os dias para essa rua. A rua que tem o seu nome. Então, Joana de Ângeles nos alerta, né? Todo excesso gera um imposto de carência. Então, quando nós, segundo o nosso querido autor que estamos estudando hoje, quando ele diz que esse excesso de amor obsta o nosso desenvolvimento, ele está nos revelando que precisamos ter prudência no momento em que temos os bens materiais. Precisamos agir
de uma forma equilibrada e muito bem pensada, porque todos os nossos atos geram consequências. Então, ele também diz, na sequência do estudo do texto dele, ele diz que tudo promana de Deus. Toda a riqueza que alguém possa ter, promana de Deus. E aí você pensa, não, espera aí, eu trabalhei duro para ter tudo que eu tenho. Sim, é verdade. Trabalhou, teve o equilíbrio de não dissipar, mas nós temos que pensar que tudo promana de Deus. Vamos tomar um exemplo de um lavrador. Está ali a sua lavoura. O solo preparado. O solo está sulcado. O grão está na cova. Fecha a cova. E o lavrador está ali, atento. O que lhe falta? O que falta para aquela semente germinar e virar a sua grande plantação de trigo, que vai lhe trazer riqueza? O que lhe falta? Os bens de Deus. Falta o sol, falta-lhe o vento, falta-lhe a chuva. Então não podemos dizer, eu trabalhei muito, o que Deus tem com isso? Porque tudo promana de Deus, segundo nosso querido autor Lacordaire. Ele também diz que Deus faz empréstimos, que nós somos depositários das riquezas. Toda a riqueza que nos chega é de Deus. Ele nos empresta com uma finalidade. Ele dá um exemplo assim, ele diz, por mais vil que seja um homem, se um amigo lhe faz um empréstimo, ele vai lutar para saldar a sua dívida. E assim é. Deus nos empresta os talentos, os bens materiais. Mas nós teremos que devolver. E como é que nós vamos devolver esses bens materiais? Como que nós vamos fazer para saldar essa dívida para com o nosso amigo que nos fez este empréstimo? Jesus responde, em verdade vos digo que quantas vezes ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que eu fizeste. Saudando as nossas dívidas, os nossos compromissos. E a gente pensa assim, a pessoa é muito rica, lutou muito, lutou de sol a sol. Mas observem que tudo vem da natureza. Aquela grande plantação veio da terra. Tudo, os tecidos, tudo vem da terra, vem do algodão, os alimentos, nós vamos encontrar assim, as pessoas que têm grandes armazéns e não percebem que aquilo tudo é um empréstimo de Deus, né? É como nós vamos encontrar no Evangelho o homem que tem uma colheita maior do que ele esperava, e aí ele diz, vou aumentar meus celeiros. E naquela mesma noite veio a morte e o arrebatou. É assim que nós fazemos. Quando nós temos um pouco mais, nós vamos aumentar nosso celeiro. Quando, na verdade, nós poderíamos ver quem está necessitando de ajuda neste momento, que eu possa fazê-lo. Às vezes a pessoa tem muito, mas ela esquece de perguntar da pessoa que lava a sua roupa, que diz, está tudo bem, mas você já foi na casa dela? Você viu como vivem os filhos dela? Então, é assim. Nós temos que ter muito cuidado com essa história de aumentar o celeiro para colocar mais grãos. Podemos fazer a nossa prevenção do futuro, como eu disse ainda há pouco, mas não podemos esquecer que somos depositários dos bens que Deus
nos empresta. Então, ele também fala da questão de darmos valor ao que é passageiro. Por vezes, nós, os homens, as pessoas, elas sacrificam a saúde, a vida, por coisas passageiras, por bens materiais que elas não levarão. Naquela noite, a morte pode vir arrebatar-lhe. O seu celeiro novo está repleto. De que adianta para si? E ele nos alerta muito sobre essa questão de nós não sermos o depositário infiel, aquele que recebe o talento ou o enterra ou o consome para si. Tem um livro, o Espírito é Camilo Castelo Branco, na Extraordinária Mediunidade da Dona Ivone, de Amara Pereira. O livro chama-se Nas Telas do Infinito. Eu vou resumir assim de uma forma muito pobre aqui, me perdoe. Mas o livro conta a história do barão André Luiz Januário Francisco de Catanhede e Casablanca. Pelo nome a gente já viu. Era um barão, um homem muito rico, muito poderoso. Então, a história é o seguinte, ele tem um grande amor, sua prima Ângela, e ele sofre um revés porque a prima o abandona. E a partir daí, ele se torna um homem solitário, fechado no seu castelo, que ficava numa colina. E era muito instruído, então ele fazia muitas leituras que na época eram proibidas, né? Leituras sobre o mundo espiritual, ele fazia leituras sobre magia, sobre várias coisas, ele tinha conhecimento de quase tudo. Então ocorre que ele pensa na família e diz, não vou deixar nada para eles. E ele manda fazer numa ala do seu castelo umas paredes falsas, com umas roldanas, onde ele guarda toda a sua fortuna. Aí tá, vem a morte naquela noite e arrebata o barão André Luiz Januário. Bom, daí aí já aparecem os parentes na hora da leitura do testamento e ele deixa para a prima que o abandonara o único bem que ele diz no testamento que possuía, que era o castelo. Deixava para ela, e com tudo o que tivesse dentro. Desenvolve-se, né? Aí começa a acontecer umas coisas dentro do castelo, as panelas voando, era assim. E tinha uma serva muito antiga, Dona Margarida, que dizia que via o barão dentro do castelo. Bom, a história vai se desenvolvendo e o filho da prima era um rapaz nobre, estudioso, que fica encantado com a única coisa que lhe chamou a atenção no castelo, a biblioteca. Ele tinha uma namorada que ele amava muito e a mãe não queria por ser uma moça muito, muito pobre. Então ele resolve, mesmo assim, chamar a moça para passar uns dias no castelo e a moça tinha uma mediunidade muito, muito desenvolvida. E ela consegue ver o barão. E aí, numa conversa, é muito bonito o livro, mas narrando a conversa, ele conta que ele precisa dizer onde está a riqueza, porque depois do seu desencarne, ele percebeu a fome, a miséria ao redor do seu castelo. As pessoas que o serviam, as pessoas da lavoura, as pessoas morrendo de fome e de miséria, as crianças morrendo de inanição. Então ele implora que o sofrimento dele é tão grande que ele precisa fazer alguma coisa. Então ele diz para essa moça, Aurora, que ele quer falar com o primo de segundo grau, que é o filho da irmã, filho da prima. E aí ele diz que ele vai dizer onde está a riqueza, vai dar todo o caminho, mas é preciso que este primo prometa que grande parte dessa riqueza vai ser distribuída em benefício daquela população.
Bom, então, desenrola-se assim. O rapaz promete e cumpre. Então, são feitos hospitais, são feitas escolas, e muda a vida daquela comunidade. Nós vamos ver aqui, nessa história, narrada por Dona Ivone, do Amaral Pereira, que a questão dos bens materiais, o peso que estes bens, mal empregados, mal aplicados, o peso que esses bens têm sobre os nossos ombros na nossa condição espiritual. Porque somos apenas os depositários, temos que prestar conta depois. Então, ele fala sobre virtudes e vícios. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que o mais das vezes não passa de egoísmo. Então, às vezes, as pessoas mascaram o seu egoísmo, aquele seu apego excessivo, isso aqui é meu, é dos meus. Elas dizem, não, eu sou uma pessoa prudente. Não, eu estou guardando para os meus filhos. Então, ele diz assim, que nós precisamos ter muito cuidado com essa questão do que vamos deixar para os outros. Devemos deixar, sim, o fruto do nosso trabalho, mas nós não podemos deixar passar para a nossa descendência o nosso egoísmo, a nossa cupidez, né? Então, ele diz que a virtude está em usar esses bens materiais de uma forma equilibrada, de uma forma honesta, e tendo o reconhecimento de que tudo, de novo, promana de Deus. E os vícios são os decorrentes do egoísmo, né? A pessoa que se apega excessivamente aos seus bens, aquilo assim que é o meu tesouro. Então, disse Jesus, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, quando nós colocamos o nosso coração como, assim como símbolo dos sentimentos, quando nós colocamos o nosso coração em bens materiais, em bens perecíveis, coisas assim que vão se acabar com o tempo, nós pagamos um preço alto por isso, né? Então, às vezes as pessoas que têm muitos recursos, elas ensinam os seus filhos a valorizar o que é supérfluo. Então, é o Hilário Silva, que tem um livro chamado Almas em Desfile, ele conta uma história muito boa de um fazendeiro que ele chama o Coronel Manuel Rabelo. O Coronel Manuel Rabelo é um homem muito rico, fazendeiro. Então, ele fica paralítico das duas pernas, aí ele diz assim, para que eu tenho essa riqueza toda preso aqui? Aí chama os 4 filhos e faz um testamento em vida. Divide com os filhos. Daí, a história muda. Ele fica só. Não recebia mais a visita dos filhos. Os filhos que viviam com os netos ali ao redor dele, some todo mundo. Todo mundo vai cuidar da sua vida, de sua fortuna. E eis que o inesperado acontece. No passado, ele houvera emprestado uma grande soma a um amigo que desaparecera. Esse amigo retorna. E diz, vim pagar o que lhe devo. Aí chama os 2 filhos dos 4 e diz, meu amigo está me pagando aqui. Equivalia a mais ou menos 1/3 da fortuna que ele houvera dividido. Meu amigo está me pagando aqui. Pegou todo o dinheiro e disse, vai ficar aqui neste cofre no meu quarto. Aí fecha. Aí a família volta para casa e ele diz que tinham cuidado até com as correntes de ar que passavam da janela, era um cuidado com a alimentação e tal. Aí um dia a noite vem e a morte o arrebata. Aí quantas pessoas estão velando o corpo na sala, os filhos vão para o quarto. Vamos abrir o cofre, vamos dividir aquele valor. Quando eles abrem, o cofre está vazio e tem o bilhete dele. Meus amados filhos, todo o dinheiro que tinha nesse cofre, dividi com pessoas amigas, com pessoas necessitadas. Conheci a doutrina espírita e deixo para vocês um presente. Aí tinha o Evangelho segundo o Espiritismo marcado. Aí eles abrem, e aí é aquela mensagem que fala da piedade filial. Então, esse é Hilário Silva que conta para a gente. Então, se nós passarmos para os nossos filhos essa ideia de amor excessivo,
aos bens materiais, nós possamos ter a certeza que será isso que eles nos retribuirão. No entanto, se nós passarmos para eles a ideia do amor ao próximo, a ideia de que, de novo, tudo promana de Deus, nós teremos uma resposta positiva no momento em que mais necessitarmos dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência. Então, Lacordaire diz assim: pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para com vós mesmos. Sabe o conselho. E aí ele vai, desenvolve e fala: quem é que melhor conhece o valor do dinheiro? Ele usa essa expressão, dinheiro. Então, eu refleti sobre isso. Um homem que tenha começado, como a gente diz, de baixo, trabalhou muito para ter a fortuna que tem. Ele conhece o valor do trabalho. E é diferente daquele que ganha uma fortuna de herança. Esse não conhece o valor do trabalho. Esse não conhece o que é necessidade, como o barão que vivia fechado e não via a miséria ao redor da sua riqueza. Assim somos nós, muitas vezes. Nos fechamos em nossos castelos e não vemos a miséria ao nosso redor. Mas aquele que veio de baixo, ele tem melhor condição de ver esta miséria do que o outro, que está com seus olhos vendados pela riqueza. Então, ele fala assim, que muitas vezes, quando alguém pede de uma pessoa que veio de baixo, ele diz: faça como eu, trabalhe. Lacordaire diz: esse é mais culpado que o outro, porque conhece o que é a miséria, conhece o que é a necessidade e, por vezes, conhece o que é a fome. Então, eu lembro que, de certa feita, fazendo um trabalho desses que a gente faz na doutrina espírita, vamos assim para as comunidades afastadas, e me chamaram para fazer uma conversa com umas senhoras. E a conversa era sobre a beneficência. Aí eu comecei, dando lá a minha aula, né, ensinando que era beneficência. Aí abri para o diálogo, para cada uma delas se manifestar. Eis que uma, vejam só, ela disse para mim assim: aqui no bairro, eu moro ali, naquela rua ali, aí mostrou para mim. Tem uma ladeira, né? Tem uma mulher que tem 5 filhos. Ela não trabalha, ela passa o dia andando de um lado para o outro nesse bairro. Vai de um lado para o outro. Quando chega de noite, os filhos dela não têm o que comer. Ela bate na minha porta. E eu sempre tenho alguma coisa para dar. Aí perguntou: o que a senhora acha disso? Eu disse: acho muito bom. Aí eu perguntei: por que você faz isso? Por que você dá? Ela disse: as vizinhas dizem: você é uma tola. Porque enquanto você trabalha de lavadeira, ela me disse que ela fazia as lavagens nas casas das patroas. Enquanto você trabalha de segunda a sábado, lavando a roupa dos outros, ela está batendo perna, livre, como um passarinho. E quando é à noite, você vai dar o alimento dos filhos dela. E eu comecei a prestar atenção na história, né? Porque estava dentro do tema que eu estava desenvolvendo. Olha o que ela me disse. Ela disse: eu tenho uma patroa que ela me dá pão. Todas as vezes que vou, ela me dá pão. Eu tenho outra que congela todas as sobras de alimento da semana. E eu venho para casa com aquele monte de comida. E faço sopa para meus filhos. Eu tenho outra que me doa todas as roupas do meu filho, e quando vai ficando pequena as roupas do filho dela, ela separa e me entrega. Então, eu acho que isso é Deus que está me dando. Por isso, eu dou para ela. Porque se Deus me dá, é com certeza para dar para ela, que eu acho que ela nem é boa da cabeça. Aí eu fiquei parada, olhando para aquela mulher. Eu disse: que lição que eu acabo de receber. Vim aqui para ministrar uma aula, uma lição, um esclarecimento,
e recebo dela um exemplo, uma exemplificação daquilo que eu estava ali, daquele tema que eu estava desenvolvendo. Então, nós precisamos ter esse pensamento que essa senhora tem. Ela dá para a outra, não pergunta o que ela fez o dia todo, por que não trabalhou. Quantas vezes nós fazemos isso? Por que não trabalha? Nós não sabemos a dificuldade do outro. Nós não sabemos as necessidades íntimas que as pessoas trazem dentro do seu coração. Então, ele fala sobre o desapego aos bens terrenos, né? Ele diz: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. Então, eu pensei aqui, o que seria esse justo valor? Apreciá-los em seu justo valor. E aí eu pensei que o nosso direito, ele termina no momento que começa o direito do outro. Então, se eu tenho alguém que está batendo a minha porta e me diz que está com fome, e eu digo para essa pessoa, vá trabalhar, vá procurar um trabalho, o que é que eu estou fazendo? Eu estou negando a parte de Deus, né? Que a parte de Deus é para que nós possamos doar ao nosso próximo. E aí a gente fica pensando, mas como que eu vou fazer essas doações e tal? Então eu conheço uma família que houve um Natal. Aí ele foi para um bairro desse daqui de Manaus, encheu a picape de brinquedo. Encheu de brinquedo. E foi para um desses bairros. Ele quase foi linchado. Porque as pessoas viram os brinquedos, ele disse que saía menino, parece que brotava do chão. Foram todos para cima dele, que ele teve que sair às pressas de lá. Então é o seguinte, meus irmãos, a doutrina espírita, ela desenvolve trabalhos organizados de assistência e promoção social. Então, se a pessoa precisa fazer doações, procure uma instituição organizada. Alguém que vá fazer isso de uma forma equilibrada, que saiba o que está fazendo, que tenha experiência nessa área. Eu não estou falando só das obras da doutrina espírita, não, eu estou falando das obras assistenciais como um todo, todas as igrejas fazem a sua parte social. Às vezes a pessoa quer doar e tem certos receios de fazer essas doações. E aí a gente está falando assim de grandes doações, né? A pessoa que pode doar, por exemplo, assim, 20 ranchos por mês. Se for pegar esse rancho e for distribuir, vai acontecer o que aconteceu com a história dos brinquedos. Mas pode se direcionar esses 20 ranchos para uma instituição que atenda pessoas em necessidade e vulnerabilidade social, né? Então, fala-se muito nessa vulnerabilidade social, fala-se muito na injustiça social. Fala-se muito, mas pouco se age. Nós vemos as casas espíritas como um sacrifício muito grande para fazer as suas ações sociais. Porque falta-lhes o ingrediente material, falta-lhes as doações. Então, com muito sacrifício se faz. E quando nós pensamos na riqueza que existe na cidade, nas pessoas que têm recursos e que poderiam contribuir com aquela obra, pensamos assim, alguma coisa está errada. Precisamos divulgar mais o Evangelho de Jesus. Por isso, nós vemos assim no canal YouTube, tantas casas espíritas fazendo as suas palestras, fazendo os seus estudos, porque nós precisamos divulgar a doutrina espírita. Nós precisamos divulgar uma mensagem como essa de Lacordaire, que nos desperta, que desperta as pessoas para o que é mais importante em suas vidas, que é o seu desenvolvimento espiritual, motivo pelo qual estamos aqui reencarnados.
Então, ele fala desse desapego aos bens terrenos, é você conseguir abrir mão da grande quantidade de bens materiais que lhe chegam às mãos. Aí a gente diz, o que é uma grande quantidade de bens materiais? Varia. Você vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. Nada é suficiente para saciar o vazio que traz em si. Enquanto para outros, não, isso aqui é suficiente para mim. Isso aqui me dá conforto, está muito bem. Então, é uma questão de amadurecimento espiritual de cada um, o que nós estamos buscando. Depois ele fala que devemos perder sem murmurar. Ou seja, assim como Deus nos dá, Deus também nos tira. Então, quando houver, como Jó, quando houver o revés, a perda dos bens materiais, não devemos murmurar. Devemos ganhar impulso e tentar recuperar-nos, sem desgastes, sem revolta contra as leis e a vontade de Deus. Então ele diz, sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Disso nós sabemos. Porque como nós vemos jovens de classe média alta que suicidam-se. Então a riqueza não foi suficiente para ele. Precisava algo mais. E mais uma vez, precisamos divulgar o Evangelho de Jesus. Precisamos divulgar a palavra de Jesus. Então ele diz assim, se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. E assim Lacordaire assina a sua mensagem. A sua mensagem extremamente esclarecedora para todos nós. E é São Luís, o Espírito São Luís, que diz assim, não é proibido nós transmitirmos a nossa riqueza para a nossa descendência, a questão das heranças. Porque se vamos transmitir, porque assim Deus quer, assim Deus permitiu. Se não for para ser transmitido, aquela fortuna vai dissipar-se, vai perder-se. Nós sabemos disso. Quantos exemplos nós vemos na vida de pessoas que ganham grandes heranças e logo no primeiro tempo elas dissipam tudo, gastam tudo, sem ter o menor equilíbrio. Como eu vi uma pessoa, uma herdeira, aqui do nosso estado, uma herdeira, uma pessoa que dissipou tudo, que disse assim, eu só sabia gastar, não sabia preservar nem ganhar. Né? Então, São Luís diz que a transmissão da riqueza é justa, porque se ela for indevida, a vida vai encarregar-se disso. E aqui eu encerro, meus irmãos, esse estudo sobre o capítulo Servir a Deus a Mamon, mais especificamente a mensagem do Espírito Lacordaire e do Espírito São Luís. Eu agradeço muito a oportunidade e a paz do Cristo para todos nós. Bom, meus amigos, queria agradecer, Helena. Esse é daqueles momentos que a gente queria que não acabasse. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, queria que isso continuasse por muitas e muitas mais horas. Ficaria aqui tranquilamente. Antes que eu possa fazer a nossa prece agradecer, tem um pedido da nossa audiência, né? Que foi muito bacana, para que você repita o nome do livro da Dona Ivone, porque acho que muitas pessoas vão se estimular a ler esse livro, isso é muito legal. Nas Telas do Infinito. Então fica aí, nós vamos colocar aí embaixo no seu vídeo, Nas Telas do Infinito. Leiam, né? Isso, maravilhoso. Delicioso. Livro delicioso. E que vocês mesmo possam usar esse dia de hoje como um momento reflexivo, né? Eu acho que pelo menos se a gente começar a procurar alegria nos outros, Isso. já demos um grande passo hoje. Então, nós nesse momento possamos levar nossos pensamentos a Deus e o nosso sentimento nessa prece seja de gratidão. Gratidão por esse dia, gratidão por essa palestra, gratidão por esses ensinamentos. Eu acho que todos nós levamos um puxãozinho de orelha da espiritualidade hoje. Mas um puxão de orelha benéfico.
né? Para o nosso bem, para a nossa renovação íntima, como disse a Helena. E que possamos agradecer, sim, a Deus por esse momento. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, derramar sobre todos vocês suas bênçãos de luz, de paz, de amor, principalmente naqueles que não confiam nele, que não acreditam nele. Que Deus possa iluminar todos vocês, que vocês possam ter uma ótima semana. Que assim seja. Muito obrigado, minha amiga, por esse momento maravilhoso.